Boa noite, pessoal. Oi, gente, tudo bom? Conforme tínhamos anunciado, vamos ver se agora melhorou o som. Só me dê retorno se melhorou o som. Por favor. Melhorou o som? Alguém me confirma? Acho que sim. Ok? Ninguém reclamou, acho que sim. Vamos seguir então o baile. Então eu estava dizendo que nos interessou fazer uma live para que vocês pudessem interagir conosco, né? E que possam fazer, enfim, perguntas, comentários, dar o like a respeito do que nós vamos tratar aqui. O propósito nosso é informar sobre a questão da pandemia, trazer as últimas informações a respeito da pandemia, aquelas que nós conseguimos coletar, e também fazer algumas reflexões a respeito desta pandemia sobre todos os aspectos, sobre o aspecto de saúde pública, sobre o aspecto econômico, enfim, sobre a questão do isolamento vertical, chamado o isolamento vertical, que até hoje eu não sei o que é o tal do isolamento vertical, mas enfim, sobre as diversas formas de isolamento. E é muito importante que vocês interajam, porque o propósito da gente estar num domingo à noite, às 8 horas da noite aqui fazendo essa live, é justamente isso, informar devido ao volume de informações, algumas inclusive falsas, que estão circulando pelas redes sociais e que acho que nós temos a oportunidade de clarear um pouco essas questões, trazer algumas outras à baila e tentarmos entender um pouco o que está acontecendo. Acho que mais uma consideração também é porque trabalhamos na área da saúde, então é uma preocupação recorrente, cotidiana e também, como a curva, uma preocupação crescente, né? De tentar explicar um pouquinho melhor, não a fundo, né? E não com muitos detalhes científicos, mas conversar também, né? Trocar ideias, saber o que a população está sabendo ou está querendo saber. Então, sejam bem-vindos. Acho que a ideia é a gente também não se estender muito, né? Meia hora. Isso aí. Meia hora para a gente debater, e se entendermos que precisamos voltar, inclusive trazendo especialistas, a gente pode fazer, até por sugestão de vocês, fazer lives com especialistas, com epidemiologistas, com infectologistas, com gente da área da economia, gente da área do comércio, enfim, porque nós vamos tocar por cima, fazer algumas reflexões importantes a respeito desta pandemia. Eu vou começar, até vou pedir para a Rose que passe os números, né, da situação. Até ontem, hoje eu não tenho os números ainda, a situação do mundo, do Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu tô com o site do Ministério da Saúde aberto, a última atualização, né, da data de hoje. Foram 61.888 diagnósticos, sendo que 4.205 mortes. Um dado hoje que a CNN levantou, que eu achei muito interessante, com relação aos profissionais de saúde,
que nós já temos notificados 4.222 casos de trabalhadores afastados já dos seus postos de trabalho. Desses 4.382 confirmados. E só que um dado que o Ministério da Saúde não traz e que não achamos em nenhuma plataforma confiável para trazer é que não sabemos o número de óbitos de profissionais da saúde. Mas enfim, já é um número alarmante, 382 casos, né? De se questionar o que está sendo feito errado, ou o que não está sendo feito, ou o que poderia ser feito diferente. É um dado que os gestores precisam conversar, colocar na mesa. Para terem uma ideia, no mundo nós já tivemos até ontem 2.886.000 casos, tá? Estamos chegando quase aos 3 milhões de casos confirmados, não são testados, são confirmados, testados e confirmados, né? Em que, pese eu entendo, tenho a compreensão de que deve ter muito mais casos, porque o número de testes que estão sendo aplicados no mundo é muito baixo, principalmente no Brasil, né? E nós tivemos já no mundo 202.368, até ontem, 202.368 mortes, óbitos, por causa do coronavírus, né? No Rio Grande do Sul, até ontem, eu não sei se estão os números de hoje, mas até ontem nós tínhamos, hoje tem 1.235. 1.166 casos, né? 1.166 casos, sendo que nós temos 35 óbitos. Ontem nós tínhamos 34, teve mais um óbito hoje. Nós chegamos a 35, então, óbitos no Rio Grande do Sul. Eu quero, com relação, ainda a números, vamos tratar de números, depois nós vamos fazer as reflexões. Com relação, por exemplo, a Tramandaí, aqui eu tenho na minha frente o relatório de Tramandaí, para quem é nosso ouvinte aqui em Tramandaí. Um abraço a todos os ouvintes de todas as partes do mundo que eu estou vendo que estão entrando na nossa live aqui, né? Em Tramandaí tem 83 pacientes, tinha até ontem 83 pacientes em isolamento social, não significa que sejam confirmados como vítimas do Covid-19, né? Mas estão em isolamento social por síndrome gripal, né? 46 já foram descartados e 3 foram infelizmente confirmados. Nós tivemos uma morte, infelizmente, em Cidreira e outra em Arroio do Sal, né? Já confirmadas, infelizmente. E o relatório feito pela 18ª Coordenadoria da Saúde, que eu tive o prazer de ser gestor por 4 anos no governo Tarso, na nossa regional, nos 23 municípios do litoral norte, nós temos 36 casos confirmados, 5 casos que estavam até ontem hospitalizados, temos dois óbitos, como eu disse, um do município de Cidreira e outro do município de Arroio do Sal, 568 pessoas que estão em monitoramento, em isolamento domiciliar, né, em todo o nosso litoral, 23 municípios do nosso litoral, em isolamento, 187 casos suspeitos em isolamento, ainda em isolamento, e 366 amostras coletadas em nossa região, sendo que 312 casos foram descartados. É uma luta constante, uma luta diária. Nós, agentes da saúde, né, que trabalhamos, provavelmente muitos de vocês também trabalham na área da saúde, estamos extremamente preocupados. E aqui inicio muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu não consigo, eu tenho uma luz que é para ter uma imagem melhor. Eu tenho uma luz na minha frente, eu não consigo enxergar o que vocês estão escrevendo, tá? Na próxima vez eu vou Mas eu vou selecionar algumas... Eu vou me equipar melhor, tá?
Eu tenho uma luz que é própria para fazer lives, mas me proíbe de conseguir olhar o que está na câmera, né? A câmera do celular que está projetando as imagens. Mas a Rose vai tentar resolver essa questão. Se vocês estão fazendo perguntas, enfim, eu quero agradecer a presença de todos, um abraço fraterno a todos que estão nos visitando e que estão conosco nesta live. Fiquem conosco, porque tem algumas reflexões muito importantes que precisamos fazer. Nós somos aqui agentes multiplicadores de informação, nós somos agentes multiplicadores e formadores de opinião, né? E eu inicio esta reflexão dizendo que não tenho a menor dúvida, e muitos autores e muitos estudos mostram de que nós estamos vivendo a pior crise, né, social, econômica, de saúde pública do mundo na nossa era, né? Não há a menor dúvida disso. A última grande pandemia que teve uma extensão, né, que teve um impacto tão grande quanto a que nós estamos vivendo hoje, ocorreu em 1918. Provavelmente não deve existir 1% da população no mundo, no planeta Terra, que estivesse viva em 1918. Nesta pandemia de 1918, que foi a chamada gripe espanhola, que não foi da Espanha, há um erro histórico, importante dizer, ela nasceu, se não me engano, em Texas, né? Ela foi exportada para a Europa e na Europa ela se disseminou, principalmente pela Espanha. Mas nesta pandemia de 1918 foram a óbito ao redor de 50 milhões, não se sabe exatamente o número, porque naquela época não se tinham grandes instrumentos de pesquisa, mas se calcula que 50 milhões ou mais 50 milhões de pessoas morreram. Depois desta pandemia, chamada gripe espanhola, tivemos outras, né? Em 1960 nós tivemos uma outra pandemia, tivemos várias pandemias, mas como a de 1918 não houve nenhuma no século XX. Nós tivemos duas grandes guerras, a de 1914 até 19, a Primeira Grande Guerra Mundial, e depois a de 1939 até 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, que também dizimou uma boa parte da população do mundo, né? Que vocês sabem, acompanham, já devem ter lido a respeito, ou visto filmes, enfim, a respeito, que também se mostraram duas grandes, gigantescas, não pandemias de saúde, mas praticamente também trouxe um grande problema, não só de vidas, como problemas econômicos para os países, principalmente os países que foram derrotados, os países europeus, e na Segunda Guerra Mundial, os países asiáticos foram derrotados, que acabaram praticamente com suas economias líquidas, né? Com grande desemprego. Nós tivemos a crise de 1929, que foi o crash da Bolsa de Chicago, e algumas pessoas que estão estudando o assunto hoje dizem que a situação econômica dos nossos países no mundo vai ser muito semelhante ao que aconteceu em 1929, ao crash que deu nos Estados Unidos e que, como uma onda, como um tsunami, acabou com a economia do mundo inteiro, né? Na década de 70 nós tivemos a grave crise do petróleo. Os Estados Unidos, em 1971, se não me engano, Jimmy Carter desvinculou a moeda, o dólar, ao ouro. Então o padrão ouro deixou de existir e o dólar passou a ser, a partir de então, a moeda praticamente internacional, porque se transformou em petrodólares. Ninguém compra dólares, ninguém compra petróleo se não for por dólar, e a paridade passou praticamente a ser dólar-petróleo, né?
Então tivemos uma grave crise, mas como a crise de 29 nós não tivemos nunca mais. Tivemos a crise de 2008, que foi a crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que também trouxe grave consequências para o mundo todo, menos para o país. No Brasil, o Brasil foi menor, porque o Brasil tinha reservas cambiais e reservas monetárias importantes, né, que foram constituídas no governo Fernando Henrique Cardoso e depois no governo Lula, e que conseguiram estabilizar a economia sem muito prejuízo, como aconteceu nos Estados Unidos, que houve um grave desemprego, houve empresas quebraram, na Europa, enfim, tiveram que ajudar. Os primeiros a serem ajudados por coincidência nos Estados Unidos foi o mercado financeiro. Salvaram o mercado financeiro fundamentalmente. Aliás, como sempre ocorreu em todas as crises econômicas, o primeiro a ser salvo é o mercado financeiro, porque eles têm medo do tal do risco sistêmico, né? De que em quebrando o sistema financeiro a quebradeira é geral. Mas isso nós vamos tratar de um pouquinho mais para frente. Eu quero dizer que esta pandemia, somente no Brasil e nos Estados Unidos um pouco, mas somente no Brasil, esta pandemia foi politizada, por incrível que pareça. Nós usamos aqui no Rio Grande do Sul a ideia do Grenal, né? Da grenalização dos problemas, ou seja, da polarização dos problemas. A nossa pandemia, uma pandemia que é uma pandemia real, que é uma pandemia que trata de saúde, que está matando gente, que está contaminando milhares de pessoas no mundo todo, um problema mundial, que não é um problema resumido apenas e tão somente ao Brasil, foi politizado. Tá? E a gente vê, por exemplo, pessoas que dizem que sequer o coronavírus existe. Eu ouvi alguns comentários nas redes sociais chamando o coronavírus de comunavírus, dizendo que foi implantado isso, foi feito pela China com a intenção de acabar com a economia do mundo, e aí a China compra o mundo inteiro e aí ela fica a maior potência. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos frente a uma pandemia real, uma pandemia que é por um vírus real. E a diferença da nossa pandemia de hoje em relação às últimas que nós tivemos, inclusive do H1N1 em 2009, a diferença é que nessa pandemia do H1N1, e isto é informação, nós tínhamos medicamento. Nós tínhamos o Tamiflu, que era um medicamento que se mostrou competente para combater o H1N1. As pessoas, nos primeiros sintomas de síndrome respiratórias, iniciavam o tratamento com Tamiflu, e os efeitos da doença não eram tão graves quanto são os de agora. Porque hoje, e logo em seguida, alguns meses depois, o ano seguinte, nós já tínhamos a vacina do H1N1, e ao longo do tempo a gente foi criando uma barreira imunológica que faz com que as pessoas ainda morram de H1N1. O H1N1, em alguns casos, as pessoas com mais imunodeprimidas acabam, às vezes, vindo a óbito. Mas nós temos instrumentos para combater, seja via vacinação, seja via tratamento de medicação. Nós temos condições, sim, de fazer o enfrentamento do H1N1 e das outras formas de influenza. Este coronavírus e este Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus, não temos nenhuma ferramenta. Nenhuma ferramenta. Nós não temos medicamentos, nós não temos vacinas, nós não temos nenhuma forma de fazer com que este vírus corte a sua disseminação, corte a sua contaminação, a não ser uma, que é o distanciamento social. E a gente vê com muita tristeza, como agente de saúde, nós estamos na linha de frente. Nós estamos na linha de frente. Há uma guerra biológica e nós somos os soldados
E não estamos reclamando em função disso. Queremos continuar sendo soldados, estamos colocando as nossas vidas em risco, tá? Mas é uma opção que a gente fez por trabalhar na área da saúde. E tantos outros colegas nossos que trabalham na área da saúde que estão na mesma situação, inclusive muitos deles vindo a perecer por causa da doença. Tá? No exercício da sua função, vindo a perecer por causa da doença. Respeitem estas famílias que perderam os seus entes queridos, que estão na linha de frente, lutando contra este vírus, que ele é invisível, que ele se propaga de uma forma violenta e que ele faz estragos muito grandes na saúde da população. Então, meus queridos amigos, sei que todos que me acompanham aqui já sabem da minha opinião, porque eu participo de um programa todos os sábados na Rádio Taramã, tenho me manifestado publicamente diversas vezes, inclusive em outras rádios da comunidade, da região. Eu peço encarecidamente que levem muito a sério o que está acontecendo. É muito grave o que está acontecendo. Não é brincadeira. Não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é uma situação. Eu vejo os pacientes que entram em nosso hospital, pacientes novos, gente nova, atleta, eu já te passo a palavra, Rô. Não, gente nova que está tendo graves problemas na sua saúde em função deste vírus e em função desta doença. Já que tu tá falando um pouco de hospital já, né, eu quero aproveitar para pedir que tu já esclareça um pouco para o Rodrigo, que perguntou para nós aqui, fale um pouco mais da situação do hospital e da região. Vamos citar as pessoas que estão conosco? O Rodrigo Vieira, então, o que tu me diz das ações estratégicas a nível federal, né? E com esse crescimento exponencial, em pouco tempo chegaremos a um número extremamente alto. Não estamos preparados, é certo que não estamos preparados. Então, liberar as pessoas à vida normal, creio que ainda não seja uma boa ideia. Eu já respondo, Rodrigo. O Rodrigo Vieira é um grande amigo nosso. Eu queria só que tu citasse o nome das pessoas e depois a gente vê as perguntas, tá? A Irma também. Obrigada, Irma, pela tua... A Ivone, grande colega minha da 18ª também. O Sandro, lá de Torres. Sandro Coelho, meu querido amigo, companheiro de governo. Exato. Grande o Alex, amigo. Boa noite, Alex. O Alex também, boa noite para ti, Alex. A Mari Nunes... A Márcia Tedesco. A nossa prefeita, que honra, prefeita de Pinhal, Márcia Tedesco, minha amiga, minha cunhada. Muito obrigado pela tua presença aqui na nossa live. A Angélica Silveira, seja bem-vinda. Muito bem. Eliane de Barcelos, que é a nossa esposa Eliane, claro, esposa do nosso querido amigo Alex, colega Alex. Um abraço. Um beijo para ti, Eliane. Muito obrigado. A Elisete. Eu te pedi um favor e tu fizeste para mim. Te agradeço. A Eliane deve estar sabendo, né, o que a gente está passando. A Elisete Costa, a Flávia, nossa querida. Flavinha, querida Flavinha, saudade, um beijo. É isso aí, obrigada, pessoal. Muito obrigado, e deve ter um monte de gente. A Jusana Rodrigues, esposa do Dani, a Janaína. A Maria Aparecida também, a nossa colega, a Fernanda Machado, a Fernandinha Machado. Beijo para Fernandinha, nossa colega. Meu querido amigo Rodrigo Vieira, nosso colega também é da área da saúde, ele está, na verdade, me provocando. Na verdade, isso ele está fazendo para me provocar. Ele sabe exatamente a minha resposta, mas ele está provocando justamente para que eu fale exatamente isso que a proposta, Rodrigo, é justamente que eu fale sobre a questão da estrutura. Veja bem, eu vou dar um dado importantíssimo que vocês precisam ter e precisam fixar. Nos primeiros 24 dias
os primeiros 24 dias no Brasil, desde que se confirmou a primeira morte, até a morte número 1000, se passaram 24 dias. Agora estão morrendo 1000 pessoas a cada 2 dias. A cada 2 dias e meio. Então, notem o que eu estou dizendo. Desde o dia 24 de março, quando se detectou quando houve a primeira morte, até 24 dias depois morreram 1000 pessoas. Hoje estão morrendo a cada 2 dias 1000 pessoas. Então, não é brincadeira. Não é para brincar. Outra, se nós estamos como nós estamos no Brasil, nós temos que agradecer a uma coisa chamada Sistema Único de Saúde. Aleluia, Sistema Único de Saúde. Faz muitos anos, há mais de 20 anos que nós viemos lutando, pessoalmente eu venho lutando, pelo Sistema Único de Saúde, tão criticado, tão menosprezado, tão metralhado, muita charge contra vilipendiado. Quer dizer, só que é o único país no mundo, afora a Inglaterra, fora 2 ou 3 países, que tem um sistema universal com a capilaridade que tem o Sistema Único de Saúde. Nós estamos com o Sistema Único de Saúde presente, meus queridos amigos da live, nos 5.500 municípios do país. Uma estrutura hierarquizada, onde nós temos o atendimento municipal, a atenção da média complexidade no Estado e a alta complexidade no governo federal, com recursos absolutamente definidos, em que pese há muitos anos, de alguns anos para cá, está sendo retirado o recurso do Sistema Único de Saúde. O próprio ministro Mandetta, né, do qual acabou saindo do ministério como um herói nacional, o próprio ministro Mandetta, quando entrou no governo, quando entrou como ministro, ele tinha graves dúvidas se o Sistema Único de Saúde era o sistema adequado. E ele mudou de opinião. Ele conheceu o Sistema Único de Saúde por dentro e viu a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde e mudou de opinião. Qual é a diferença entre o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso atendimento de saúde no Brasil e o sistema que está colapsado, está morrendo gente, morreram mais de 50.000 pessoas nos Estados Unidos, que é o grande país do mundo, é o maior país do mundo, a maior economia do mundo, morreram mais de 50.000 pessoas. Qual é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? É que no Brasil nós temos um sistema de saúde capilarizado. Lá é privado. E não atende devidamente as pessoas mais necessitadas. E é por isso que quem é que está morrendo nos Estados Unidos? Estão morrendo justamente as pessoas que não têm plano de saúde, que não têm para onde recorrer. Diferentemente daqui. E outra diferença muito grande, e eu já vou chegar na tua pergunta, aliás, vou chegar na tua resposta, Rodrigo. Outra questão muito importante é que o Sistema Único de Saúde está baseado em 3 pressupostos. Vários princípios, mas 3 pressupostos. Na prevenção, na promoção e na atenção à saúde. Principalmente na promoção e na prevenção da saúde. Então, todas nossas equipes, espalhadas pelo Brasil todo, onde tem estratégia de saúde da família, onde tem unidades básicas de saúde, lá tem um médico, lá tem um enfermeiro, lá tem um agente de saúde, lá tem técnicos de enfermagem, lá tem profissionais multidisciplinares, psicólogos, em muitos casos fisioterapeutas, enfim, equipes, agentes comunitários de saúde que conhecem a sua realidade, conhecem a realidade da sua região, do seu bairro, da sua comunidade. Então eles têm muito mais condições de fazer o enfrentamento do que um país que trabalha com um conceito hospitalocêntrico, ou seja, a pessoa fica doente e vai para o hospital. Nós trabalhamos numa lógica completamente diferente. Mas sim, Rodrigo, tu tens toda a razão. Quando tu dizes, me perguntas
se nós, o sistema brasileiro de saúde pública, se a estratégia está adequada. A estratégia adequada não tem outra estratégia. A única estratégia adequada é achatar a curva com o isolamento social, com o distanciamento social. Nós não temos nenhuma outra ferramenta. Nós não temos nenhuma outra estratégia que seja comparável e compatível com o distanciamento e isolamento social. Tudo que falarem a respeito diferente disto é conversa, e é conversa para boi dormir. A única forma da gente não permitir que as pessoas se contaminem é fazendo com que elas cumpram o isolamento ou cumpram o distanciamento social. Se não acontecer isso e a contaminação ocorrer em curto espaço de tempo, o nosso sistema de saúde, que apesar de ser capilarizado e apesar de estar em todo o país, não vai suportar. Como não suportou o sistema de saúde da China, como não suportou da Itália, da Espanha, da Alemanha e de todos os outros países, inclusive os Estados Unidos. Quais foram os países que tiveram mais sucesso? Que tiveram sucesso no combate à pandemia? Foram aqueles que fizeram lockdown. Ou seja, que fizeram isolamento total, inclusive sob pena de multa e de prisão. Nós não tivemos o lockdown. Em nenhum momento tivemos lockdown. Nós tivemos isolamento, uma orientação de isolamento, fechamento de comércio, mas lockdown em si, não, nós não tivemos. Por pressão econômica, e eu acho que é um assunto importante que deve ser tratado também, tá? Por pressão da economia, acabamos afrouxando as regras do isolamento social. E qual foi o resultado disso? Os números estão mostrando. Os números mostram que, a partir do afrouxamento do isolamento, da regra de distanciamento social, começou a haver o aumento da curva, o aumento dos casos. E isso, inclusive, aqui na nossa região. Se nós olharmos os números antes e depois da decisão de fazer a abertura, que eu não vou discutir, é uma decisão que só cabe ao prefeito e ao governador, mas estou falando em fatos concretos. Uma vez feita o relaxamento, vamos dizer assim, relaxamento que não significa que foi organizado, a intenção dos prefeitos, a intenção do governador, era que nós tivéssemos uma abertura lenta e gradual e organizada. Mas eu pergunto para ti, meu querido ouvinte da live e assistente da live, mais uma vez, muito obrigado, dá teu joinha, faça o teu comentário. Mais uma vez eu te pergunto, o pressuposto deste distensionamento, digamos assim, do isolamento social é a consciência do cidadão. Aí eu te pergunto, os nossos queridos irmãos, né? Os nossos queridos concidadãos, as pessoas que moram nas nossas cidades, estão tendo a devida consciência? Eu te convido a tu fazer uma volta, faça uma volta na tua cidade e responde essa pergunta. Pode ser que em algumas cidades ainda aconteça uma maior consciência. São Paulo tem um esquema de monitoramento satelital dos telefones celulares. E o ideal do distanciamento social é 70% de pessoas em casa, para não haver aglomerações. Os últimos dados que eu ouvi do governador, hoje à tarde, de São Paulo, Dória, nós estamos com menos de 48% de pessoas em casa. Ou seja, as pessoas começam a naturalizar o problema. E o que eu tenho dito, e eu tenho conversado muito com a Rosa a respeito disso e com as pessoas do hospital, que a hora que os números se transformarem em nomes,
e que forem nomes conhecidos nossos, aí nós vamos ter a real consciência do problema que nós estamos enfrentando. Mas por que chegar a esse ponto? Convido a todos vocês, né, incito a todos vocês que continuem. Eu sei que é difícil, eu sei que a quarentena é difícil, Dentro do possível. eu sei que não é fácil ficar em casa, eu sei que mudou completamente a forma de viver, mas é a única forma que nós temos, por um período de tempo, de conseguir diminuir a possibilidade de que pessoas queridas nossas, e a gente mesmo, porque nós temos que nos colocar também dentro desse contexto, venhamos a perecer por causa deste vírus. A única, até não descobrirem um medicamento adequado ou uma vacina adequada, que vai levar um tempo, nós temos que fazer distanciamento social. Caminhem pelas ruas, as pessoas sem máscara, pessoas sem nenhum tipo de cuidado. Quero fazer Quero parabenizar todos os comerciantes, pelo menos aqueles todos que eu tive a oportunidade de visitar, todos os comerciantes preocupados com álcool em gel nas portas do comércio, com limitação limite máximo de pessoas. Cuidado com os funcionários, a gente tem visto muito pessoal no comércio com máscara, com luva, nos atendendo com um certo distanciamento, o que é ideal. Tem uma pergunta aqui que na verdade eu não entendi. Mas, Rodrigo, só completando, fui muito extenso, mas só completando, se nós não tivermos os cuidados necessários para que a contaminação não ocorra num curto espaço de tempo, o nosso sistema de saúde, não é de Tramandaí, de todo do Rio Grande do Sul e do Brasil, com certeza vai entrar em colapso, como entrou em colapso o sistema de saúde de Manaus, como entrou em colapso o sistema de saúde de Fortaleza, como está entrando em colapso o sistema de saúde de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc, etc. A Jocelaine Gomes, eu não entendi, na verdade, se é uma pergunta ou uma afirmação, porque o ponto não está aqui. Mas acho que tu deverias pontuar mais esse fato. Temos 3 casos confirmados, mas acredito que haja mais. Mais pessoas contaminadas. O hospital não está preparado para mais de 20 pessoas. O que vai acontecer? Bom, com relação ao Hospital de Tramandaí, na verdade aqui eu não estou como diretor do Hospital de Tramandaí, na verdade aqui eu estou como um agente de saúde e uma pessoa que forma opinião e que tem opinião e que está preocupado com o assunto e que tem um programa de debates e estou fazendo, digamos assim, um anexo ao meu programa de debate dos sábados porque esse assunto merece ser tratado dessa forma. Meus queridos amigos, eu acabei de dizer isso. O Hospital de Tramandaí se preparou, o Hospital de Tramandaí está preparado para 3 fases. 3 fases. A primeira fase significa que nós vamos ter 3 leitos de UTI exclusivamente para Covid, mais 6 leitos clínicos, ok? Esta é a primeira fase. Mas existem outras 2 fases que já estão previstas junto ao governo do estado e que, em caso de haver uma disparada que a gente não quer, e eu estou aqui justamente dispondo do meu domingo e domingo de vocês e da Rose, das pessoas que estão gentilmente nos acompanhando aqui na live, que agora são 71 pessoas que estão nos acompanhando. A gente está aqui justamente para isso, para tentar conscientizar as pessoas da importância e da necessidade de nos ajudar a que o nosso hospital e o sistema de saúde de Tramandaí, Imbé, Pinhal e Cidreira não entrem em colapso. Então, a forma é isso que eu disse para vocês, o distanciamento social, se resguardem, saiam somente
quando for absolutamente necessário. E se saírem para a rua, coloquem máscara, usem álcool em gel, façam a higienização. Se preocupem em se cuidar, porque em se cuidando, vocês estão cuidando os nossos irmãos. Esse vírus, ele tem que ser atacado de duas formas: pelo autocuidado e pela solidariedade. Tem que ser atacado pelo autocuidado, ou seja, eu tenho que ter consciência de que se eu for para a rua, eu tenho que ter uma máscara. Porque se eu estiver contaminado, muito menos do que para me contaminar, se eu estiver contaminado, eu não contaminar os outros. E aí entra a questão do autocuidado e da solidariedade. Sem solidariedade, sem autocuidado é impossível. E sem solidariedade também é impossível a gente vencer essa etapa. Então acho que a resposta foi dada. Nesse primeiro momento, acho que nós temos condições de fazer um enfrentamento. Se porventura, o hospital, se porventura ocorrer um crescimento da curva, nós já temos um segundo e uma terceira fase a ser executada. Uma segunda e uma terceira fase. A Irma Flores também cita aqui o posto Indianópolis, né, que na opinião dela estão se doando, os médicos, as enfermeiras, o pessoal da recepção, pedindo para o povo respeitar esses profissionais. Muitos dizem que tudo é bobagem. Faça um apelo ao senhor Genaro, por favor. Pois é, Irma. Irma, fala tu. Pois é, Irma, o Genaro tem feito muita discussão a respeito do assunto, e sempre que a gente consegue explanar para as pessoas o que a gente pensa, a gente está quase que implorando, né, para que exatamente o que ele falou, que não se naturalize a questão do distanciamento e da doença, também não se naturalize a questão da morte. Eu tenho visto as pessoas reproduzirem algumas frases prontas, né, de que vai morrer mesmo, um dia a gente vai ter que morrer. Então é muito triste para nós que estamos lidando, eu não diretamente, mas estou ali também mas tu lida com a gestante, na linha de frente. Não, mas eu digo assim, um cuidado mais específico com aquele paciente contaminado. Não podemos naturalizar nada com relação a essa doença, né? Então, realmente, fica o apelo aqui de dois profissionais e de todos os outros, e o respeito não só pelo pessoal do posto Indianópolis, está todo mundo mobilizado, a gente entra muito em contato com os profissionais da UPA, com os profissionais do SAMU, tá todo mundo muito mobilizado mesmo. E realmente, acho que precisamos ter respeito pelos profissionais, pelos familiares, por nós mesmos. Respeito pela nossa saúde. Da minha parte, eu quero dar um enorme, um gigantesco abraço, né? Que meus braços consigam chegar a todos os agentes de saúde, a todos aqueles que trabalham na saúde, no posto do Indianópolis, o posto do presidente, todos os postos de saúde lá, da UPA, enfim, de todos, absolutamente todos, lá em Imbé, Santa Terezinha, Mariluz, o posto central, em Pinhal, os postos de saúde de Pinhal, os postos de saúde de Cidreira, a todos os queridos amigos, a todos aqueles que estão inclusive fora deste circuito, desta área de cobertura que a gente tem, assim mais aproximada, que são esses 4 municípios, mas eu vejo gente de todos os lugares, enfim, do mundo, a todos os nossos queridos colegas na área da saúde, não desistam. Nós somos os soldados que vamos fazer vencer, vamos ajudar a fazer vencer essa guerra. Agora, vai ser impossível a gente vencer essa guerra se a comunidade não nos ajudar, se a comunidade não estender a mão, não só estender a mão, nos ajudando do ponto de vista material,
que é importantíssimo e que eu quero falar sobre isso também, não só sob o ponto de vista material, mas principalmente com o autocuidado e com a solidariedade. Se cuidando do outro, é a forma que a gente vai conseguir sair mais rápido desta pandemia. Eu quero alertar sem fazer alarmismo. Sem fazer alarmismo. Pelo que as pessoas que estão estudando os modelos matemáticos mostram que nós não iniciamos sequer o início, não iniciamos ainda sequer nós não chegamos sequer ao pico desta pandemia. Estamos longe do pico da pandemia. A cada dia que passa, o pico é corrido mais um mês. Então, provavelmente nós vamos ficar com essa situação, talvez até julho, agosto, mas nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que enfrentar. E é com a solidariedade de todos, com a união de todos, é que vamos conseguir vencer. Se a gente não tiver isso, realmente, por mais SUS que nós tenhamos, por mais capilaridade que nós tenhamos, por mais preparado que a gente estiver, né, foram aumentados os leitos de UTI da região, Osório está de parabéns, conseguiu habilitar 10 leitos de UTI, nós conseguimos habilitar 3. Torres também. Estamos pleiteando 3 leitos mais, vamos ficar com mais 6. Torres habilitou, se não me engano, 5 leitos também, porque Torres é o município do litoral que teve mais casos confirmados, teve 16 casos confirmados, Capão da Canoa em segundo lugar com 7 casos confirmados, depois Tramandaí com 3, está em terceiro lugar, e alguns outros municípios com 2. Né? A gente pode tentar fazer uma análise desses dados de o porquê nesses municípios, né, tem ocorrido mais. Talvez é um assunto a se discutir numa próxima live. A gente já está com quase 1 hora aí de nós vamos até às 9. Live. Até às 9. Era meia hora, mas como está vendo muita pergunta, a gente vai só até às 9 e encerramos lá. Uma preocupação aqui, na verdade, um desabafo, né, da enfermeira Flávia. Infelizmente, diariamente somos insultados pela preocupação com a população. E está sem respeito conosco e com a nossa saúde. Pois é, Flávia, acontece exatamente aquilo que eu disse no início da live, né, que foi politizada, infelizmente foi politizada a questão. Eu não quero entrar em questões políticas aqui, ok? Mas quando o alto mandatário do país desrespeita ele próprio as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, evidentemente que as pessoas ficam em dúvida. Se o alto mandatário que tem, né, liderança sobre uma boa parte da população brasileira diz que é uma gripezinha que ele vai enfrentar porque ele foi atleta no passado e que isso aí as pessoas têm que se contaminar e que depois de contaminado não vão pegar mais a gripe, que inclusive isso cientificamente ainda não está comprovado, que a pessoa que tenha sido positivado com coronavírus, que tenha garantia de que ele não vai desenvolver a doença de novo. Isso não está cientificamente até hoje comprovado. Mas enfim, é a questão da politização de uma coisa que é muito grave, que não vamos politizar outra coisa, vamos tentar politizar outros assuntos que não lidem com a vida humana. Vamos politizar outras coisas. Vamos falar sobre economia. Eu acho que nessa live eu não vou poder fazer. Alguém pode dizer assim, o Genaro está falando porque é empregado, é funcionário do hospital e tem garantido dele, mas como é que fica o cidadão que não tem emprego, que perdeu o emprego? Eu tenho, sim, a solução. Aliás, não é eu que tenho a solução. Vamos para uma outra live daí. Não é eu que tenho a solução. A solução, quem tem é o mundo que está mostrando como fazer. E nós não estamos fazendo. Então, tem solução sim. Mas eu vou deixar um gancho para esta solução. Falar sobre a economia, que posso discorrer também, e eu vou fazer uma outra live
na próxima semana, a gente vai fazer uma live e vai tratar exatamente disso. Como fazer o enfrentamento da pandemia sob o ponto de vista da questão econômica. O Nilson aqui, acho importante também pegar esse gancho do Nilson, que ele diz que esse pico já teve diversas datas. É verdade mesmo, Nilson. Afinal, quando será mesmo? Hoje à tarde tinha uma epidemiologista na CNN falando sobre o pico, né? Não temos como mensurar a data exata do pico. Sabemos que estamos iniciando a curva, mas não sabemos quando se inicia esse pico e quando ele termina. Óbvio que quanto mais a gente conseguir distanciar, né, para que ela não cresça tão abruptamente, é melhor. E só existe uma forma que a ciência nos trouxe até agora, que é o distanciamento e o isolamento. A Cirlei também, obrigada Cirlei, brilhante explanação. Acho que a gente tenta, à medida do possível, explicar ou debater com vocês, né? Porque vocês também nos trazem muita informação. Meu grande irmão e vice-prefeito Flavinho Corso, acho que tem uma... Vou chegar nele. Ok. Genaro, estou preocupado com a nossa gente. Precisamos de outras medidas de informação a elas. Tu tens um papel importante nesse processo e tem feito isso com maestria. A gente falou no início, Flavinho, que talvez vamos aumentar mais pessoas nessa tela e trazer pessoas que sejam da área, como agora o Genaro quer trazer sobre economia, talvez vamos chamar um economista para nos ajudar a ajudar as pessoas. E já estás convidado, vou fazer uma live contigo, Flávio. Tá? Tu como vice-prefeito, eu quero fazer uma live contigo para discutir as questões públicas relacionadas, por exemplo, uma grande atitude que Tramandaí tomou, belíssima atitude, vocês estão de parabéns e eu quero fazer isso publicamente, né? Já fiz isso pessoalmente contigo, por telefone, porque pessoalmente a gente não se falou ainda, dado o distanciamento social, mas a questão da distribuição das cestas básicas é uma das soluções que o município de Tramandaí e alguns outros municípios já adotaram, mas é uma medida que ela é humanista, é uma medida de solidariedade, é uma medida de dar a mão, de pensar no próximo, do Estado como União, Estado e município, pensar no próximo, pensar da forma certa, não mandando trabalhar para ele se matar com o coronavírus, mas pensando na forma certa. Te agradeço a audiência, Flavinho, e nós vamos voltar a conversar. Pessoal, um minutinho então. Vamos lá. Podemos encerrar, né? Agradecer novamente todo mundo. Eu me empolgo e vou até as 10 igual, mas quem determina é a chefe aqui. E as pessoas também estão cansadas. Quem determina é a chefe. Um beijo no coração de A culpa não é minha, é dela. Eu vou cortar porque a culpa é dela. É ela que está pedindo para cortar. Por mim eu segui a noite inteira, tá? Beijo, se cuidem, à medida do possível que conseguirem, fiquem em casa, cuidem dos seus próximos. Estamos aqui, semana que vem vamos trazer algumas novidades, tá? Beijo. Muito obrigado. O assunto absolutamente não se esgotou, vocês viram. Falamos algumas coisas e alguns aspectos do problema. Ficaram muitas mensagens sem resposta. Eu vou, na próxima, eu e a Rose vamos compilar isso, né? Compilar a próxima semana e vamos trazer a resposta para vocês. E na próxima semana, às 8 horas de domingo, vamos estar aqui de novo numa live. Espero eu que a gente consiga cumprir o horário. E vamos tratar dos aspectos econômicos e sociais relativos à questão da pandemia e responder as perguntas que porventura vocês nos formularam. Fico muito sensibilizado, foram centenas, dezenas e centenas de pessoas que nos acompanharam nesta live. Não esperava isso, não, sinceramente, não esperava que a gente tivesse tanta audiência, pudesse ter tanta audiência. Quanto mais audiência a gente tiver, mais informado nós vamos ficar, mais informações a gente vai trocar, e isso só vai, o efeito disso é de uma multiplicação gigantesca.
e isso vai trazer benefícios para todos nós. Então, muito obrigado, de coração. É uma experiência nova para mim, uma experiência nova para a Rose. Desculpem os nossos erros, se porventura os tivemos. Nós não somos youtubers, então, nem jornalistas, então a gente tentamos montar aqui uma estrutura que depois na outra live eu vou mostrar para vocês, uma estrutura que custou um dinheiro aqui para a gente poder ter uma qualidade melhor de imagem e de som, mas com certeza na próxima semana, às 20 horas, domingo, às 20 horas, estaremos aqui para fazer esta conversa com vocês. Muito obrigado. Com novidades. E com novidades. Obrigado, beijo no coração. Beijo. E se cuidem. Fica em casa.